Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Brasileirão. O Corinthians atropela o Vasco em uma belíssima vitória por 3-0. Nem precisou pressionar muito o clube carioca, mas é aquele tipo de jogo que desmotiva o torcedor do Vasco, né? Porque chegou e marcou. Era basicamente o que dava para falar do Corinthians. Em 6 finalizações, marcar 3 gols é o tipo de coisa que, assim, machuca. E ainda mais o aspecto de que tem um gol anulado do Yuri Alberto, que, assim, eu não sei se era para anular, né? Tipo, eu não vi o impedimento ali. Então, é uma atuação terrível para o Vasco. Eu entendo que houve reservas sendo utilizadas, mas convenhamos, não é como se o Vasco jogasse um futebol belíssimo com os titulares, né? O trabalho do Fábio Carille é muito fraco e não é também de ficar chocado com isso, né? Já era uma escolha que não agradou ninguém, né? Quando foi anunciada. E ele tá fazendo exatamente o que ele faz, né? Tipo, é um time que tenta, na maior parte do tempo, jogar com blocos baixos e compactos, jogar em transição. Ele não é, nunca foi, e eu vou falar uma coisa, é difícil acreditar que ele um dia vai ser um técnico que consiga jogar com a bola no pé e fazendo a construção organizada lá de trás. Não é o estilo do Carille e não é um técnico que me parece estar disposto a angariar isso para o jogo dele. Se tivesse, maravilha, mas não é fácil aprender. Se fosse fácil fazer um futebol propositivo de boa construção, né? Todo técnico fazia. Mas do jeito que tá, gente, o Carille é aquele tipo de técnico, né? Ele me lembra um pouco, assim, eu não vou falar que é o mesmo nível, porque, assim, talvez não seja a comparação cabível, mas lembra um pouco o Sandaich, né? Tipo, aqui no futebol brasileiro, né? Tudo, obviamente, da Shopee, né? Mas a gente tem isso, né? Os técnicos que cumprem certas funções. O Carille é aquele cara que você contrata para times que estão sofrendo, para tentar ganhar jogos e evitar derrotas, jogando na defesa, apostando na solidez para conseguir somar pontos o suficiente para não cair. Mas nem isso o Vasco tá tendo, tá tomando gol todo jogo, toma 3 gols na Sul-Americana, toma um gol pro Santos, toma 3 hoje pro Corinthians. Se é para jogar o futebol Carille de se defender, tem que defender bem. Se vai tomar tanto gol assim, do que adianta você ter um técnico que tem uma mentalidade defensiva e não é lá um grande gênio ofensivo, né? Longe disso. Então, eu acho assim, o Vegete tá muito frustrado. Você vê a declaração dele, né? Tipo, nossa, né? Tipo, a gente tá tomando gol todo jogo, isso é inaceitável. Ele fala, não tô querendo atacar o técnico ou os jogadores, mas são muitos erros bobos. Ele fala desse jeito, né? Mas assim, é a realidade e eu não sei até que ponto o Vasco consegue gerenciar isso, né? E o Corinthians, assim, eu esperava mais nesse início de temporada, até pela maneira maravilhosa que eles encerram a temporada passada, mas é um Corinthians que deixa a desejar, porque assim, parece que esqueceu de jogar o futebol que jogou no final da temporada passada, e às vezes reencontra, né? Esse modelo de jogo, 4-3-1-2, é o que o Ramon Dias tem que investir, foi o que deu mais certo, né? Eu acho que o Corinthians tem um bom elenco, tem 2 atacantes excelentes, né? Muita gente vai falar que o Yuri Alberto não é excelente. Eu acho, sinceramente. Eu sei que ele perde vários gols e tudo isso, mas eu acho que a produção dele é bem acima da média ainda do futebol brasileiro. E eu acho, assim, que ele tem qualidade e talento. O problema é isso, né? Às vezes a tomada de decisão peca muito, é um cara muito ansioso. De qualquer jeito, ele tem sido um aspecto positivo para esse Corinthians, muito mais do que necessariamente um problema. E o Depay dispensa comentários. O problema do Corinthians é a questão da viabilidade financeira, né? Como fez um elenco bem caro e elenco caro é caro de manter, né? Tipo, e a gente viu que teve uma notícia aí que a premiação de todo o campeonato estadual, né, do Paulistão, e o Corinthians foi campeão, vai para pagar as luvas do Depay, né? Isso diz muito, né, sobre a maneira que o Corinthians se estruturou financeiramente com Augusto Melo. Porque assim, acho que vai merecer um vídeo só para ele, né, quando tiver ali a confirmação dos dados e tudo isso, porque merece, né, se realmente houver um aumento de 700 milhões de dívida em apenas um ano, porque isso é um tipo de coisa que, assim, devia dar cadeia, sério. Alguém que faz isso com uma empresa ou com um clube, esse é o tipo de coisa, assim, que o cara não pode sair impune com isso. O cara tá destruindo empregos, tá destruindo uma empresa. Eu não vou falar como bem público, porque é um time de futebol, mas muita gente torce. Assim, tem o Corinthians até como tá errado, né? Tem como religião na vida, né? A felicidade muita gente depende do futebol, que eu acho que tá errado também, mas eu não sou eu que vou decidir o que passa na cabeça de muita gente. Então, assim, o fato é, o Corinthians consegue uma boa vitória, 3 pontos extras, momentaneamente lidera o Brasileirão pelo saldo de gols, 4 pontos no momento, não tem ainda um time com 2 vitórias.
O Vasco fica com 3, porque ganhou do Santos na primeira rodada, né? Já que o principal jogador do Santos está mais focado na Kings League do que propriamente no Santos, o Vasco aproveitou a oportunidade. Agora, assim, não dá para criar muitas expectativas. Se tivesse um técnico melhorzinho, eu acho que o Vasco poderia ser um time ali meio tabela para cima, né? Eu não acho que é um time tão ruim em termos de elenco, mas com o Carille, cara, eu não consigo criar expectativa nenhuma, sinceramente. Pode ser que não lute contra o rebaixamento, mas assim, não dá para se chocar se isso acontecer, porque o jogo de hoje é péssimo e a Sul-Americana também não foi lá um jogo para se orgulhar. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.